De novo, e hoje nós vamos falar uma história que vai mudar a sua vida. A história do glúten. Quem daqui já não ouviu falar que o glúten faz mal, que todo mundo come glúten, que o trigo é um grão sagrado, que como é sagrado não deveria ser retirado da nossa alimentação? Quem daqui não gosta de ir cedinho na rotina, comprar um pãozinho quentinho de manhã e trazer para dentro de casa, né? Bota lá na mesa aquele pão quentinho para colocar o que você quiser dentro. Quem não faz isso, né? Quem conhece, que sabe a história inteira, talvez vai colocar uma dúvida realmente se isso é saudável, né? Apesar de ser antigo, nem tudo que todo mundo faz é o certo para você, né? Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Clica aqui embaixo, clica no sininho para acompanhar nossas atualizações, se inscreva no nosso canal, comente, porque isso vai trazer informação boa para todo mundo, vai continuar mantendo esse nosso projeto para todo mundo, por muito tempo, né? Vamos lá, história do trigo, por que ele falam tanto que o trigo foi modificado? Porque ele foi realmente modificado. Só para vocês terem uma ideia, lá na Áustria, né, a Áustria atualmente, mas no local onde atualmente é a Áustria, foi encontrado o homem, né, que a gente chama homem de gelo do Tirol, né? A região do Tirol é uma região da Áustria. E quando ele foi encontrado, foram feitas pesquisas, provavelmente ele tinha, na época que ele foi encontrado, que foi em 92, se não me engano, ele tinha 5.300 anos, né? Foi encontrado congelado, intacto, né? Quem quiser depois pesquisar a fotinho dele, é impressionante na verdade, né? Barbudo, dá para ver realmente como ele morreu. E foi pesquisado dentro do estômago dele, o que tinha lá dentro. Então tinha restos alimentares dentro do estômago, tinha restos de animal, né? Proteína animal, e tinha trigo, né? Qual trigo? Um trigo que é o trigo da época cristã, da época de Cristo, né? Que é o acorn. Esse tipo de trigo, ele é extremamente simples, não tinha muita complexidade no seu genoma, né, desse trigo, e com o passar do tempo foi sendo alterado o tipo de trigo. Ele passou para o trigo Emmer, esse já um pouco mais complexo, e em 1943, agora recentemente, em Porto Rico, né, isso gerou um prêmio para o americano, na verdade, que desenvolveu essa pesquisa do trigo. Ele trouxe um trigo de alta complexidade, um genoma diferente do trigo, que é o trigo triticum, né? Com isso, com essa historinha aí, só para falar para vocês, sim, o trigo foi modificado geneticamente. Ele foi mudado para quê? Para dar escalabilidade, para ter uma alta produção mundial, um dos alimentos mais consumidos no mundo. Só que com esse detalhe, né, houve um aumento de 400% na quantidade de glúten. Se fosse qualquer elemento, a gente sabe mesmo umas coisas boas, quando aumenta 400%, eu posso mudar de uma coisa boa para um veneno, né? Você lembra que essa frase é bem antiga? A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? A concentração, o quanto tem daquele elemento dentro do que você está tomando, tá? Então, quando eu modifico o trigo geneticamente para um trigo que tem uma alta produção mundial, eu passo para 400% de aumento do glúten. Isso não vai ficar de uma maneira tranquila no nosso organismo, tá? Então eu vou desmistificar um pouquinho, tá? Para todo mundo lembra, a gente não está aqui falando para você, larga isso, larga aquilo, nós estamos te dando conhecimento. O grau do quanto você vai ser radical com relação a isso fica por dentro da tua escolha, é uma opção sua dentro da sua casa, tá? O que o glúten, no final das contas, faz? Qual que é o problema do glúten? Então a gente vem, qual que é o problema? Um dos principais elementos do glúten é a gliadina, e tem outros. Nós vamos falar em outras aulas, em outros capítulos sobre isso. Eu vou falar especificamente sobre a gliadina.
Tá todo mundo aqui comigo? É simples, é fácil, rapidinho. Fica com a gente até o final que você vai ver essa história terminar e o que você vai fazer com isso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá comigo. A gliadina, ela pode sim, nas pessoas que têm doença celíaca, desenvolver uma coisa grave, né? Foi descoberta inicialmente com as crianças que tinham diarreia, que soltavam intestino, que passavam mal e começaram a fazer uma correlação entre o uso do trigo, né, dos derivados do trigo e assim o glúten, com essa diarreia, com essa doença intestinal que eles não sabiam exatamente como que é, por que causava uma inflamação tão grande no intestino, né? Então aí surge o nome doença celíaca. Então, a doença celíaca, ela é rara perto da população mundial, nós não estamos falando dela, né? Nós estamos falando de um quadro que é muito mais comum, que é intolerância ou sensibilidade ou alergia, como algumas pessoas gostam de falar. Então, é para você que às vezes nem sabe que tem intolerância, né? Que tem sensibilidade ao glúten, e a gente vai dar umas dicas bem práticas, né? Fica até o final que nós vamos explicar direitinho. No final das contas, o que essa gliadina, né? Nome esquisito, bem estranho, né? Faz. Qual que é a jogada da gliadina? A gliadina, ela vai entrar no nosso intestino, né? Você comeu o pãozinho lá, ele cai no nosso estômago, vai para o intestino. Lá no intestino, as células, elas estão bem pertinho uma da outra, né? Então tem uma célula do intestino aqui e uma célula do intestino aqui. E tem entre elas uma força, na verdade, para deixá-las bem fechadinho. Por quê? Só passa pelo intestino as coisas que são pequenininhas, tudo já digerido, tudo que foi mastigado, que foi feita a digestão. Aí passam pelos enterócitos, né, que são as células do intestino. E por entre eles passam alguns elementos menores, né, importantes para a nossa saúde. O que acontece? A zonulina, que é um termo importante aqui, ela vai aumentar em concentração quando o glúten, né, tá passando por aqui. Olha lá, o glúten passando aqui, tá lá o glúten, ele vai trazer pra gente um agente novo, né? É uma coisa estranha, né? Tá lá o glúten, lá a bolinha de glúten. O que a zonulina faz? Ela abre o espaço entre as células, pega o glúten, traz para dentro do intestino, tá? Para quê? Para matar, para combater, porque sabe que aquilo ali vai trazer uma inflamação para o intestino. Então é um jeito que o nosso corpo se encontrou de se defender. Pega o glúten, traz aqui para dentro, né? Só que para fazer isso, a zonulina, ela abre essa junção, né? Que a gente chama tight junctions, que é ligação forte, conexão forte, junção forte entre o intestino. Ele abre, só que a partir do momento que isso é aberto, pode passar tudo. Pode passar outros elementos, outras proteínas, parasitas, uma quantidade maior de elementos que normalmente não passariam. Então isso gera o aumento da permeabilidade intestinal. Ou seja, ela fica aberta, o teu intestino, que é o teu órgão de proteção com o meio externo, ele vai ficar aberto. Quando ele fica aberto, tudo pode passar por lá. E a partir do momento que esse glúten, a caseína, a proteína do leite, também vai fazer a mesma coisa, tá? Outros elementos vão entrar com esse intestino inflamado. O que vai acontecer? Desbiose intestinal. Quando tem a inflamação, né, desbiose intestinal, o processo inflamatório no intestino, nosso intestino, ele como não funciona direito, ele vai estar aberto para todos os agressores, todos os invasores entrarem no nosso intestino. Vai entrar no intestino como porta, vai entrar no sangue e vai nos contaminar. O nosso sistema imune tentando nos defender desses agentes agressores, vai criar anticorpos. Criando uma quantidade de anticorpos, para algumas pessoas mais, para outras menos, vai trazer a possibilidade de doenças autoimunes. Doenças autoimunes são aquelas em que o corpo agride o próprio corpo. Então, com esse pequeno hábito de trazer o glúten para dentro do intestino, entrar dentro da parte intestinal, da parede do intestino e abrir as nossas portas para vários invasores, é para você que está se sentindo
com o intestino solto. Quantas vezes você vai no banheiro? Ah, vou 5 vezes no banheiro, as fezes são mais amolecidas. Toda vez que eu como, eu vou no banheiro, ou eu tenho urgência, se eu comer alguma coisinha diferente, eu tenho que sair correndo para o banheiro. É para você que está sentindo isso, que chama desbiose intestinal, que a gente está levantando uma dúvida, né? Será que isso não é intolerância, sensibilidade, alergia ao glúten? Existem vários testes caríssimos, que a gente pode fazer aqui no Brasil, fora do país, que podem custar desde 100, 200 reais até alguns milhares de dólares. Só que tem uma coisa muito mais simples, que é a nossa dica. Você que ficou até o final vai ganhar um presente. E esse presente o que é? Essa informação e uma dica. Para de comer o glúten, o trigo, todos os derivados que tem na farinha de trigo, né? Pãozinho, bolacha, macarrão. Tudo isso que faz parte, às vezes, do nosso dia a dia, para 15 dias. 15 dias. E ver como que você vai ficar. Você vai ver a mudança que vai fazer no teu intestino e você vai perceber, nossa, eu estou me sentindo melhor, voltou energia, meu intestino regularizou. Essa é a nossa dica de ouro da nossa aula. Pessoal, se você gostou, clica aqui, se inscreva no nosso canal, clica no nosso sininho, incentive essa ideia. Faz com que todas as pessoas que você ama sigam a gente e possam curtir com a gente, comentar com a gente todas as dúvidas que tem você com relação à saúde. Muito obrigado, pessoal. Gratidão imensa. Siga a gente nos canais. Grande abraço.